Bom, estamos aqui com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney. Tivemos agora uma reunião de trabalho com os principais dirigentes dos principais bancos do Brasil e, claro, o assunto foi investimento em infraestrutura, né, ministro? O senhor falou aqui desse encontro que o segundo semestre seria a safra dos grandes leilões. E eu queria que o senhor explicasse isso e também o seguinte, como é que o senhor vê o papel do sistema financeiro no financiamento da infraestrutura neste momento? Bom, João, Isaac, realmente a gente está inaugurando um novo ciclo de leilões superlativos. Então nós teremos aí no dia 29 de outubro o leilão da rodovia Presidente Dutra, a ligação do Rio de Janeiro para São Paulo, são 15 bilhões de reais de investimentos. Na sequência nós vamos ter em novembro o leilão da 381 Minas com a 262 Espírito Santo, mais 8 bi, uma rodovia super relevante. O leilão do STS 08 e 08A, que são os terminais de líquidos da Lamoa, no Porto de Santos, o maior leilão de arrendamento portuário da história. Estamos preparando a primeira privatização portuária da história, que vai ser a da Codesa, da Companhia Docas do Espírito Santo, então, que administra as áreas portuárias de Vitória, Vila Velha, Barra do Riacho. Teremos investimentos importantes, são 2 bilhões de investimentos e a gente já sente aí uma animação do mercado, uma procura muito grande, neste leilão que, de certa forma, inaugura a série de privatizações portuárias. Nós teremos ainda São Sebastião, Itajaí e o Porto de Santos. Vamos lançar no segundo semestre as consultas públicas para os leilões que vão acontecer no início do ano que vem, de 16 aeroportos, incluindo Congonhas e Santos Dumont, o aeroporto de Viracopos e também a própria privatização do Porto de Santos. Então o governo já é aquele que fez mais arrendamentos portuários na história, mais quilômetros de rodovia na história, mais leilões ferroviários na história, então mais arrendamentos portuários, concessões de autorizações para terminais privados. Então acho que a gente está indo num bom caminho e são muitos investimentos que vão vir a partir de agora. Por exemplo, só nas rodovias do Paraná a gente está falando de 44 bilhões de investimentos em 6 lotes, com 1.700 quilômetros de duplicação, 10 contornos. Então a gente vai transformar o Brasil nos próximos anos num grande canteiro de obras. Somando esse pacote todo de concessões, o senhor tem uma estimativa de quanto é o investimento potencial? A gente vai superar a casa dos 200 bilhões de reais. E aí, de fato, o setor financeiro, os bancos terão um papel fundamental no financiamento dessa infraestrutura. Tem sido assim, eles têm já um protagonismo grande, estão absorvendo muitos papéis que vêm do mercado de capitais e essa estrutura deve se manter. Eu acho que o setor bancário vai ter um papel fundamental. Primeiro, na tração ou na ligação desse braço de investimentos dos grandes fundos de pensão, dos fundos soberanos com os operadores de infraestrutura e segundo, no próprio financiamento dessas operações. Financiamento, eu perguntaria para o Isaac Sidney, você que organizou esse encontro, Isaac, que importância você dá a esse diálogo do ministro da Infraestrutura com o setor bancário? Quero agradecer inicialmente a presença do ministro Tarcísio, que veio à sede da FEBRABAN, atendeu gentilmente ao convite que nós fizemos. O que nós estamos aqui fazendo hoje? Nós conversamos com os CEOs dos principais bancos que atuam nessa área de investimento em infraestrutura, para que nós pudéssemos, então, conversar e manter essa interlocução com o ministro Tarcísio, com o governo, com atores políticos importantes. Os bancos têm tido um papel de relevo no financiamento em várias atividades, e não é diferente com a infraestrutura. O Brasil cresce pouco porque investe pouco. Os investimentos ainda estão em níveis muito baixos. O Brasil investe menos de 20% do PIB. Isso significa dizer que tem uma influência grande também na sustentabilidade do crescimento. O setor bancário tem uma carteira de crédito para as pessoas jurídicas, para as empresas, da ordem de 2 trilhões de reais. 500 bilhões são destinados para financiamento da infraestrutura. O que significa dizer que nós temos um espaço muito grande para crescer. Isso equivale a mais ou menos 6, 7% do PIB. Além disso, nós temos dificuldades regulatórias, porque os bancos precisam ter níveis mínimos de liquidez, patamares robustos de capital e de provisão. Isso faz com que nós tenhamos alguma dificuldade para financiamentos de longo prazo. Apesar disso, os números dos financiamentos são expressivos, como eu mencionei, mais de 500 bilhões de reais. Há uma outra importância do setor financeiro no que diz respeito ao financiamento da infraestrutura. Nós atuamos de forma relevante no mercado de capitais, não só na intermediação, mas também na compra de papéis. Isso tem feito com que a participação do setor financeiro, do setor bancário, seja da ordem de 40% a 50%
na intermediação e na compra desses papéis, sobretudo de debêntures. Mostra aí o papel importante de relevo que os bancos têm para financiar a infraestrutura. Pois é, sobre essa questão de financiamento, eu queria saber do ministro, a sua opinião, ministro, sobre essa questão da reforma tributária que pode afetar de alguma maneira, dependendo de como é que as coisas tramitem no Congresso Nacional, as chamadas debêntures de infraestrutura. Há um conflito aí, como é que você vê? Eu acho que há um desalinhamento que é momentâneo, a gente já está começando conversamos muito sobre isso, estamos muito próximos de um entendimento para que a reforma tributária não atinja esse veículo importante de financiamento da infraestrutura que são as debêntures. A gente tem uma iniciativa interessante que está tramitando no Congresso, que é uma nova lei de debêntures, que abre um espaço para outro perfil de investidor, para os investidores institucionais mergulharem com mais profundidade, com mais afinco nesse setor, com a possibilidade de emissão de papéis no exterior, em moeda estrangeira, segundo as regras locais. Então, são avanços importantes que a gente vai dar e essa conjuntura, né? Quer dizer, essa legislação vai ser uma alavanca importante para aumentar o nosso potencial de funding. Então, é importante que a gente não perca esse instrumento ou não crie desincentivos oriundos da reforma tributária. Eu acho que isso está bem entendido por todos, pela equipe econômica também. Então, eu creio no entendimento e na construção de uma solução para isso. Isso é um assunto importante debatido aqui, que aliás foi levantado pelo senhor mesmo, a questão ambiental no setor de infraestrutura, a questão da Amazônia. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, a sua visão que o senhor expôs aqui, em relação a este tema, a política ambiental brasileira, como ela está sendo tratada. Olha, nós temos consciência absoluta, plena, que os fluxos financeiros vão estar cada vez mais atrelados aos padrões ambientais. Temos que incorporar a temática do ESG na estruturação de projetos, e é o que nós estamos fazendo. Fizemos acordos com instituições internacionais relevantes para nos ajudar e trazer o estado da arte para essas estruturações. O que tem de melhor está sendo posto, com o objetivo de, primeiro, facilitar o esforço de licenciamento e, segundo, comunicar isso bem com o investidor, mitigar aquele risco de imagem que às vezes é percebido, permitir o acesso a um novo bolso, ao bolso do Green Finance. A gente quer os Green Loans, os Green Bonds, a gente sabe da importância desse tema hoje para os investidores de todo mundo e é por isso que os projetos nascem com a preocupação com a temática da mudança climática, com o combate dos processos erosivos, com a recuperação das áreas degradadas, com o plantio compensatório, com os dispositivos de travessia de fauna, enfim, com o respeito às populações atingidas, com o respeito e o cumprimento dos ritos preconizados na OIT 169, aquilo que nós vamos transformar os projetos de infraestrutura numa referência de sustentabilidade, mostrando que é possível conciliar a provisão da infraestrutura com a preservação do meio ambiente. A imagem do Brasil nessa área, de qualquer maneira, está sendo, de alguma maneira, afetada. O senhor acha que é uma questão de mudar um pouco essa política de atitude do governo? Não tenho dúvida. Eu acho que nós temos que dar respostas imediatas, principalmente na questão do combate à Amazônia. O esforço está sendo feito nesse sentido. A gente vai procurar fazer uma boa demonstração disso na COP26 e mostrar que nós sabemos fazer e podemos adotar um rumo que vai trazer o Brasil para a vanguarda novamente. O senhor chegou a falar aqui na necessidade e na possibilidade até de um roadshow, quer dizer, bancos brasileiros, instituições financeiras brasileiras, junto com o Ministério da Infraestrutura, trabalhar essa imagem do Brasil. Como seria isso? Acho que a gente precisa agora, Ministério da Infraestrutura, Ministério do Meio Ambiente, usar até os nossos projetos de infraestrutura como vitrine e mostrar que nós vamos caminhar na direção correta. O Ministro do Meio Ambiente vai mostrar nesse roadshow e conversando com os investidores que o Brasil tem uma preocupação em preservar o legado que foi gerado até hoje de preservação dos seus ativos, dos seus recursos naturais, de investir na questão da biotecnologia, de explorar uma nova vocação econômica e de mostrar que a gente pode ser muito competente na preservação do meio ambiente. Então é importante ouvir isso do titular da pasta e mostrar como as duas pastas estão trabalhando em conjunto para ter o desenvolvimento de uma infraestrutura sustentável, de uma infraestrutura verde. A COP26, então, o senhor entende que é um momento oportuno do Brasil, digamos, retocar essa imagem? Com certeza é uma grande vitrine e a gente não pode perder essa oportunidade para dar uma grande demonstração de que o Brasil é sim protagonista e líder na questão ambiental. Para encerrar, Isaac, eu gostaria de saber de você o seguinte, como é que você vê esse horizonte de investimento e qual seria o papel do setor bancário? Olha, nós confiamos que os bancos têm uma capacidade enorme de alavancar
os financiamentos e os investimentos em infraestrutura. É por isso que nós trouxemos o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, à FEBRABAN, para conversar com os principais dirigentes dos bancos que lidam com essa temática. Aqui estiveram presidentes e vice-presidentes de bancos que estão bastante envolvidos com investimentos em infraestrutura. Nós acreditamos nessa capacidade. Os bancos são intermediários dos fluxos financeiros que se destinam a investimentos em infraestrutura, dentre outros investimentos. Como mencionei há pouco, são mais de 500 bilhões de reais já feitos em concessão de crédito. Isso significa dizer que há, de nossa parte, todo o entusiasmo e determinação. Nós precisamos também ver atitudes concretas do governo para dirimir problemas, para enfrentar essas narrativas que prejudicam a imagem do país, sobretudo na questão ambiental e na questão da sustentabilidade. Os bancos querem se aliar à oportunidade e não a riscos. Por isso que nós estamos aqui conversando com o ministro para poder obter dele informações de como o governo poderá ser capaz de ultrapassar esses desafios. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado, ministro. Obrigado, João. Obrigado, Isaac.